bem, pessoal. Agora que a gente já sabe quais são as características do testamento, vamos entrar na disciplina legal do testamento, porque testamento é tema que demanda análise de muito detalhe. Então, eu até sugeriria a vocês, se for possível, que tivessem em mãos o texto do Código Civil. Vocês estão assistindo essa aula no computador. Basta que vocês abram o Google, digitem lá Código Civil de 2002 ou Lei 10.406 e acessem o texto no site do próprio Planalto, é interessante, e a gente vai acompanhando. De qualquer jeito, eu vou ler para vocês os dispositivos que forem importantes, tentar fazer uma leitura bastante pausada, porque se vocês por acaso não tiverem o texto em mãos, vocês pelo menos vão poder me ouvir lendo o dispositivo. Eu queria começar com vocês a análise dos próximos temas pelo artigo 1857 do Código Civil, que trata da capacidade, 1860, que trata da capacidade para testar. Diz o artigo O professor está maluco, são todos os dois artigos que eu mencionei para vocês que são relevantes. O 1857 diz o seguinte: toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. Então, o que está fazendo o artigo 1857 é introduzir uma primeira regra acerca da capacidade da pessoa para testar. A gente discutiu muito esse tema de capacidade lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente começou a estudar a teoria geral do direito civil. O primeiro tema da teoria geral do direito civil é o tema da personalidade, ou seja, é a teoria que vai estudar quem se considera ou não ente suscetível de aquisição de direitos, ente que pode figurar no plano da vida jurídica, né? E dentro do tema da personalidade, a gente estuda também o tema da capacidade, ou seja, se por um lado existe um conceito, que é o de personalidade, que determina quais entes são suscetíveis de aquisição de direitos e quais não são, por outro lado, há um outro conceito, que é o de capacidade, que vai aferir duas questões. Primeiro, o grau de aptidão do ente para aquisição de direitos. Alguns entes têm um grau maior para aquisição de direitos, outros têm um grau menor. Além disso, há também que se analisar a aptidão do sujeito para praticar pessoalmente atos da vida civil. Então, de um lado, o grau de aptidão para aquisição de direitos. A isso daí a gente dá o nome de capacidade de direito. Por outro lado, a aptidão para a prática pessoalmente dos atos da vida civil. A isso daí a gente dá o nome de capacidade de fato. Quando o Código se refere a capaz de forma genérica, como é o caso aqui do artigo 1857, a remissão é a capacidade de fato. O que o Código está querendo dizer é que toda pessoa que pode pessoalmente praticar os atos da vida civil pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. Muito bem, vem o parágrafo 1º que diz o seguinte: a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então, com esse parágrafo 1º do artigo 1857, a gente acaba de descobrir qual foi o mecanismo pensado no direito brasileiro para que pudessem concorrer a sucessão testamentária e a sucessão legítima. E a ferramenta está aqui. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Ou seja, a herança que se determina legítima, ou seja, aquela que necessariamente vai ser atribuída aos herdeiros, que por isso mesmo são chamados de herdeiros necessários, não pode ser contemplada em testamento. Hoje, qual é a proporção? 50%. 50% do patrimônio da pessoa constitui a legítima, aquilo que cabe por direito aos herdeiros necessários. E os outros 50% são aquilo que a gente chama de patrimônio disponível, aquilo então que pode ser objeto de disposição testamentária. Muito bem, vejam. O parágrafo 2º, também pensando em resolver problemas do passado, estabelece expressamente que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas tenha se limitado. É justamente aquela questão que nascia daquela pergunta se podia haver testamento sem que houvesse instituição de herdeiro. Hoje em dia não só se admite um testamento em que somente se instituíram legados, como também se admite um testamento em que há disposições de caráter não patrimonial. Ainda que o testamento se limite a elas, não há problema nenhum, né? Vamos lá. O artigo 1858 diz que o testamento é ato personalíssimo, a gente já está cansado de saber disso, e que pode ser mudado a qualquer tempo, ou seja, além de personalíssimo, é ato revogável, irrevogável a qualquer tempo. E antes da gente tratar do 1859, a gente faz uma ponte para o 1860,
porque vai continuar tratando da questão da capacidade para testar, que a gente precisa aprofundar um pouquinho. O 1860 diz que, além dos incapazes, de novo, se a referência é a capaz, incapaz, sem qualquer adjetivação, a gente já sabe que a referência é a capacidade de fato, ou seja, a aptidão do sujeito para a prática de atos da vida civil. Então, além dos incapazes, ou seja, aqueles que não podem pessoalmente praticar os atos da vida civil, e se tiverem interesse em dar mais concretude à matéria, quais são esses incapazes? São aqueles que são listados como tais nos artigos 3º e 4º do Código Civil Brasileiro. O artigo 3º cuida dos absolutamente incapazes, aqueles que não podem, de forma alguma, praticar pessoalmente os atos da vida civil, e o artigo 4º trata dos relativamente incapazes, aqueles que não podem praticar pessoalmente os atos da vida civil, mas que já intervêm na prática de atos, são assistidos por um assistente, obviamente, que vai praticar os atos com eles. No caso do absolutamente incapaz, não é possível a sua intervenção, a sua vontade é absolutamente irrelevante. Nesse caso, então, ele precisa de um representante, alguém que vai representá-lo na prática do ato. Ele próprio não pode participar, né? Então, muito bem. Além dos incapazes, artigos 3º e 4º do Código, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Na verdade, não é uma norma que preze muito pela qualidade técnica, não. Mas, pelo menos, a finalidade dela é louvável. O que está pensando o legislador aqui é o seguinte: pode acontecer, a gente sabe que a regra geral no nosso sistema é que ao se atingir a idade dos 16 anos, a presunção estabelecida pela lei é de que a pessoa já tem discernimento. Não ainda em grau máximo, mas ela já tem discernimento considerável. Ao completar 16 anos, então, ela deixa de ser absolutamente incapaz e passa a ser relativamente incapaz. Ela passa a ter vontade relevante. Ela ainda precisa de proteção, por isso ela vai ser assistida na prática dos atos da vida civil, mas a vontade dela já é em alguma medida relevante. Ao atingir a idade dos 18 anos, entende-se que a pessoa atingiu um nível de discernimento suficiente para que ela possa sozinha, sem assistência, sem representação, praticar os atos da vida civil. Mas é claro que a gente está tratando de presunção do legislador, que precisava de um critério objetivo. E a questão aqui sempre é subjetiva. Em cada caso vai haver um nível de discernimento diferente em determinada idade, né? Mas o legislador precisou de um critério, claro que é um critério arbitrário, mas pelo menos é um critério objetivo. 16 anos, 18 anos. Nada impede, no entanto, que a pessoa que já é maior de 18 anos venha a ter o seu discernimento prejudicado por alguma razão qualquer, né? Em razão, por exemplo, de um sofrimento mental, do qual ela venha a ser portadora, né? Só que isso não implica incapacidade automaticamente. A gente sabe, vê no direito de família, que as pessoas podem ser interditadas quando há uma causa superveniente de incapacidade. Ela é maior de 18 anos, se tornou capaz, há a presunção de que ela tem discernimento, mas posteriormente há a incidência de alguma causa que leva a crer que o discernimento dela está prejudicado. Ela poderá então ser interditada, com isso ela passará a ser incapaz. Ou absolutamente ou relativamente, dependendo da hipótese. Se a hipótese é de alguma das incapacidades previstas no artigo 3º, ela é absolutamente incapaz. Se for alguma das incapacidades previstas no artigo 4º, ela será tão somente relativamente incapaz. Mas, ou seja, o que importa para nós aqui é que pode a pessoa maior de 18 anos ter o seu discernimento prejudicado. Mas a gente está imaginando aqui uma sociedade ideal, um mundo em que o direito vai determinando as ações das pessoas da maneira mais adequada a gerar segurança. Ou seja, por algum acaso, alguém tomou conhecimento de que o discernimento de alguém está prejudicado, conseguiu aferir esse discernimento, viu que de fato ele está prejudicado, sinaliza isso para o juiz, instaura-se procedimento judicial, vem o pronunciamento do juiz no sentido de que a pessoa se considera incapaz. Mas pode ser que isso não aconteça, pode ser que a pessoa se encontre num estado de discernimento prejudicado, um estado em que o seu discernimento não é mais rígido, e ainda assim ninguém ficou sabendo, ninguém fez nada. Essa pessoa poderá elaborar testamento. O que quer dizer o artigo 1860? É que a pessoa que no momento do ato de testar não tinha o pleno discernimento também se considera
incapaz de testar. Ou seja, o que o legislador está querendo dizer é que ainda que a pessoa não tenha sido interditada, ainda que a sua incapacidade não tenha sido reconhecida, em geral, poderá haver reconhecimento de incapacidade em caso, ou seja, para o caso do ato de testar, desde que haja prova de que no momento da elaboração do testamento a pessoa não gozava do necessário, do devido discernimento. Diz o parágrafo único ainda, podem testar os maiores de 16 anos. Aqui é que o Código estabelece a regra mais importante, que deveria figurar num preceito geral e que acabou aparecendo só no parágrafo único do dispositivo. Ou seja, podem testar as pessoas maiores de 16 anos. O que o Código está estabelecendo aqui não só é necessário apurar a questão de capacidade de fato, mas para fins do ato do testamento, conta a capacidade de direito, que não se adquire no nascimento com vida. A gente sabe que, em geral, a capacidade de direito para aquisição de direitos se adquire no nascimento com vida. Essa é a regra que todo mundo conhece, né? A personalidade da pessoa, diz o Código, começa do nascimento com vida. E interpreta-se esse dispositivo no Código no sentido de que não é a personalidade da pessoa que começa só do nascimento com vida, mas também a sua capacidade de direito, a sua aptidão para adquirir direitos. O que a gente não pode esquecer é que ali não é aptidão, é grau de aptidão. Todo mundo, todo ente ao nascer com vida, porque falar pessoa soa meio estranho, porque pessoa é um conceito jurídico, todo ente ao nascer com vida se torna pessoa. Aí é que eu vou falar em pessoa, não antes. Todo ente ao nascer com vida se torna pessoa. E toda pessoa adquire capacidade de direito em algum grau. Em se tratando da pessoa natural, a pessoa que nasce, obviamente, pessoa jurídica não nasce, o grau é bastante elevado, mas ainda há alguns direitos que ela não pode adquirir, mesmo se nascida com vida. Por quê? Porque haverá um marco temporal diferenciado. É o caso do testamento. Só pode a pessoa que completou 16 anos testar. O que significa, então, isso é muito importante, que a pessoa com 10 anos não pode testar. Pouco importa que essa pessoa possa ser representada na prática dos atos da vida civil. E o argumento não é só o argumento de que o ato é personalíssimo, mas é também o argumento de que aos 10 anos ela ainda não tem a possibilidade de adquirir aquele direito, de praticar aquele ato, especificamente porque isso depende de capacidade de direito. Imaginando que um menor de 16 anos venha a ser emancipado, por alguma das hipóteses em que se autoriza a emancipação, ele continuaria não podendo praticar o ato do testamento, muito embora pudesse pessoalmente praticar outros atos da vida civil, porque para o testamento se exige capacidade especial, na linguagem que os civilistas normalmente usam, mas que nada mais é do que uma capacidade de direito diferenciada. Só se adquire aos 16 anos. Então, a pessoa só pode testar a partir dos 16 anos. E também não pode testar, não só aquele que tem menos de 16 anos, que é a leitura a contrário senso aqui do parágrafo único do 1860, mas também não podem testar todos aqueles que são incapazes de fato, previstos ao longo do Código, inclusive aqueles que não têm o necessário discernimento para a prática do ato do testamento. Muito bem? Então agora, o artigo 1861 fecha esse tema da capacidade para testar. E o que diz ele é o seguinte: a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. O que quer dizer essa norma para nós, pessoal? Que imaginem que alguém elaborou o testamento num momento em que seu discernimento não era suficiente. Naquele momento, então, ela era incapaz de testar. Elaborou o testamento, ele está datado, a prova de que naquele momento ela se encontrava incapaz por alguma razão qualquer que a gente não precisa aqui examinar. Posteriormente, ela volta a gozar de capacidade plena. Ela volta a ser capaz tanto de praticar o ato do testamento expressamente, quanto de praticar os atos da vida civil em geral. Haverá validação do testamento elaborado? Não haverá. É o que diz o artigo 1861. O testamento elaborado quando era incapaz o testador não se valida pela superveniência da capacidade. Assim como o fato de eu ter elaborado o testamento hoje, quando gozava de pleno discernimento, não alterará a validade do meu testamento no futuro se eu vier a me tornar incapaz. É isso também que a gente depreende aqui do artigo 1861. Então, nem o testamento elaborado,
pela pessoa incapaz se torna válido pela superveniência da capacidade, nem o testamento validamente elaborado pelo capaz se invalida pela superveniência da incapacidade. Não há alteração, o que conta é o momento da elaboração do testamento. É nele que eu vou examinar a capacidade e percebendo que ali há capacidade, o testamento será válido, percebendo que não há, será inválido, pouco importa a capacidade posterior. Muito bem? Então agora vamos falar expressamente sobre o artigo 1859 que a gente havia saltado, e havia saltado porque ele não se referia ao tema geral de que a gente estava tratando, que é o tema da capacidade para testar. A gente sai do tema da capacidade para testar agora e vamos olhar exatamente o tema da validade do testamento. O que diz o artigo 1859 é que extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Então vamos examinar com calma essa norma. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento. Então, primeiramente, a gente está vendo que o legislador está estabelecendo um prazo dentro do qual podem os interessados impugnar a validade do testamento. Ou seja, descobriu-se um vício no testamento. Eu posso suscitar esse vício e pedir ao juiz que declare inválido o testamento. Ah, mas eu tenho prazo dentro do qual eu posso exercer esse direito. E esse prazo é o prazo de 5 anos, determinado pelo artigo 1859. E desde quando se conta esse prazo? É desde a elaboração do testamento? É desde a abertura da sessão? Não. Por quê? Quando o testamento é elaborado, ele poderá não ser de conhecimento público. Aliás, em regra, ele não é. Quando a pessoa morre, o testamento também não necessariamente se torna conhecido. Em regra, também, em geral, não é. Mas quando que o testamento é conhecido? Quando do procedimento de abertura, registro e cumprimento do inventário, que é do testamento, que é um procedimento judicial, inclusive, que se encontra disciplinado nos procedimentos especiais do Código de Processo Civil. Então, a data a partir da qual começa a contar o prazo de 5 anos é a data do registro. Ou seja, porque o juiz abriu o testamento, o juiz verificou o testamento, não encontrou vícios externos no testamento, mandou que se registrasse e que se cumprisse. A partir da data do registro, passa a correr o prazo para que alguém descubra vícios no testamento e então suscite a sua invalidade. Agora, há uma questão complicada aqui. Por quê? Porque a teoria das nulidades, que prevalece no direito civil brasileiro, e que, aliás, já deveria ter sido alterada há muito tempo, mas infelizmente ainda não foi, trabalha com 2 graus de invalidade. O ato poderá ser extremamente inválido, caso em que a gente dirá que ele é nulo. Nulo de pleno direito, absolutamente nulo. Ou seja, aquele ato que não pode produzir efeitos, porque é um ato que causa repugnância, é um ato que viola a ordem jurídica, é um ato que está minado de um vício tão grave que esse vício pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, pode ser alegado em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Esse é o tal do ato nulo, porque a primeira, digamos assim, o primeiro grau de invalidade contemplado pela nossa teoria pela teoria das nulidades é o da nulidade, que seria o vício mais extremo, o grau mais extremo de invalidade do ato jurídico. Mas há também um grau menos extremo, um grau mais leve, que decorre de um vício mais leve, que é o da anulabilidade. Ou seja, nesse caso, o ato não é de cara inválido. Existe ali uma invalidade potencial, mas ela poderá ou não se realizar. Por isso, o anulável não é ato nulo. No caso do nulo, ele é nulo. O que o juiz faz tão somente é declarar a nulidade daquilo que já era nulo, que sempre foi nulo, que vai continuar sendo nulo, que nunca deixará de ser nulo. Segundo, é claro, a visão ingênua, na minha opinião, da teoria clássica das nulidades. Mas, enfim, é a teoria que está aí, é ela que a gente tem que estudar. O ato anulável, por sua vez, ele poderá vir a ser anulado, mas também poderá vir a não ser anulado. Ou seja, essa invalidade, na verdade, é uma invalidade em potencial. Suscitando-se essa nulidade, essa invalidade perante o juiz, e o juiz percebendo que, de fato, há naquele ato ali alguma das causas que ensejam a sua anulação, ele poderá anulá-lo. E aí, então, a partir da decisão judicial que anulou o ato jurídico, eu vou poder dizer ato anulado, ato inválido. O ato, então, cessará de produzir efeitos.
terá produzido efeitos no passado, mas a partir daquele momento deixa de produzir efeitos. Esse vício é tão repugnante assim a ponto de o juiz poder reconhecê-lo de ofício? Não. Esse é um vício tão grave que possa ser alegado em qualquer tempo ou grau de jurisdição? Também não. Esse é um vício, inclusive, que só pode ser suscitado por certas determinadas pessoas mais próximas do ato, porque se diz que aqui a questão é de ordem privada, enquanto na hipótese das nulidades a questão seria de ordem pública, admitiria até a intervenção do Ministério Público. Essa é a visão da teoria clássica das nulidades, que vai trabalhar então com causas ensejadoras de nulidade previstas em geral no artigo 166 do Código Civil e causas ensejadoras da anulabilidade do ato jurídico previstas em geral, em síntese, no artigo 171 do Código Civil. Se a gente pudesse resumir as causas ensejadoras da nulidade, a gente poderia falar em incapacidade do sujeito que praticou o ato, incapacidade absoluta do sujeito, ou seja, aquelas previstas no artigo 3º do Código, impossibilidade jurídica do objeto do ato, ou seja, o ato tem um objeto que é fisicamente impossível, ou um objeto que é ilícito, ou um objeto que não é no mínimo determinável, não é determinado e também não é nem minimamente determinável. Esse então é um ato que tem por objeto um objeto juridicamente impossível, isso também é causa ensejadora de nulidade, ou o ato que violou forma, o ato que não tomou a forma determinada pela lei, que a gente chama tradicionalmente de forma prescrita em lei, ou o ato que tomou justamente a forma que a lei proibia, que é a chamada forma defesa em lei. O ato jurídico, nós sabemos, para que seja válido, deve observar a forma prescrita em lei e não pode tomar a forma defesa em lei. Basicamente, se resumem nessas três as hipóteses de nulidade do ato jurídico previstas lá pelo artigo 166 do Código Civil. Lembrando que é muito importante que nulidade não admite convalidação, porque, segundo a teoria das nulidades, aquilo que é nulo sempre foi nulo, é nulo, vai continuar sendo nulo e jamais deixará de ser nulo. Por outro lado, lá no artigo 171, a gente vai encontrar, em síntese, a incapacidade relativa do sujeito. O sujeito não é absolutamente incapaz de praticar o ato, não. Ele era tão somente relativamente incapaz. Ou seja, o discernimento dele já era levado em conta em algum grau, ele podia participar do ato, acontece que ali ele praticou o ato sozinho. Ele dependia de assistência. Ele já participaria do ato, mas assistido. Ali, no caso, não houve assistência. Esse ato, então, é anulável, lá previsto pelo artigo 171 do Código. E, além da incapacidade relativa do sujeito, ensejam também a anulabilidade do ato os chamados defeitos do negócio jurídico. Os defeitos do negócio jurídico são, nós já vimos, o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. Qualquer um desses defeitos do ato jurídico enseja a sua anulabilidade. A anulabilidade depende do exercício do direito de anular, o direito de pedir ao juiz que anule o ato, o direito que se sujeita a prazo decadencial, direito que, se não for exercido dentro do prazo previsto pela lei, e o prazo geral previsto pela parte geral do Código é de 4 anos, aqui o prazo é de 5, é um prazo diferente, direito que se extingue pela decadência. O efeito do decurso do tempo sobre esse direito é a sua própria extinção. Né? Depois de decorrido o prazo decadencial, depois de ter se operado a decadência do direito, o ato que era anulável passa a ser válido. Ele se convalida, os seus defeitos são esquecidos, eles se convalescem. Né? Agora, por que a gente está falando disso tudo? Para chamar a atenção de um problema muito grave. O problema da interpretação do artigo 1859. Um problema que, na prática, gera todo tipo de repercussão. Vejam que o artigo 1859 ele determinou que extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento. Mas o legislador se esqueceu aqui de que a nossa teoria das nulidades contempla 2 graus. Não ficou claro se aqui a referência era a nulidade ou se a referência aqui era a anulabilidade, ou a ambas. E aí, então, infelizmente, quando o texto dá tanta margem assim para possíveis interpretações, sempre vão surgir teorias plurais. E a gente poderia aqui levar em conta 2 teorias que resumem a problemática da interpretação desse dispositivo. Segundo uma teoria,
que tende a ser majoritária na doutrina, porque leva em conta a teoria das nulidades, uma teoria que é muito complicada, mas que ainda assim é vigente, respeita essa teoria. Essa interpretação diz o seguinte: lá na parte geral do Código Civil já está estabelecido que o ato jurídico nulo nunca convalida, não convalesce, não admite convalidação, o vício nunca deixa de existir, aquilo que é nulo sempre foi nulo e sempre vai continuar sendo nulo. Se isso já estava expresso na parte geral do Código Civil, por que razão o legislador haveria de se preocupar em repetir isso daqui lá no capítulo das exceções, lá no livro das exceções, que é o último livro do Código? Tudo que está na parte geral se aplica a todo o Código, inclusive ao livro das exceções. Esse é um argumento poderoso, é um argumento que mantém a sistemática do Código. É um argumento que leva em conta a teoria das nulidades. Então, de acordo com esse argumento, a interpretação aqui é simples. Trata-se de anulabilidade. O Código está querendo falar em direito de impugnar o ato em razão da sua anulabilidade. Ou seja, a anulabilidade sim é que se sujeita a prazo decadencial, que depende do exercício de um direito que se extingue pelo seu não exercício dentro de um determinado lapso temporal. Há uma outra interpretação, e eu acho que essa outra interpretação está começando a ganhar força, e daqui a pouco ela vai ser muito relevante, se é que já não é nesse momento atual. A outra interpretação, em termos de hermenêutica, é um pouco mais fraca. A outra interpretação usa aquela regra no sentido de que quando o legislador não distingue, quando a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Então aqui o 1859 falou em validade. A gente sabe que validade tanto pode ser nulidade quanto pode ser anulabilidade. Mas o legislador não distinguiu, a lei não distingue. Não cabe então ao intérprete distinguir, dizendo que é só uma coisa ou que é só a outra. Tudo bem, é um argumento hermenêutico forte, mas que não representa a interpretação sistemática do Código, porque é um argumento que passa por cima da teoria das nulidades, é um argumento que passa por cima do sistema adotado pelo Código, que até aqui era um sistema que não admitia a convalidação das nulidades. Em razão daquilo que eu vou dizer mais uma vez, que não custa repetir para frisar, o ato nulo sempre foi nulo e continuará para sempre sendo nulo. É claro que isso daí é uma ficção, mas é uma ficção sobre a qual se constrói a teoria das nulidades. Enquanto ela não for revista, a gente precisa levar isso em conta. Então, invalidade aqui só poderia ser a anulabilidade, se fizéssemos uma interpretação sistemática. Usando esse preceito de hermenêutica, a gente chega a uma outra interpretação possível, mas viola a teoria das nulidades, porque surge aqui no artigo 1859 um ato jurídico nulo que admite convalidação, que seria o testamento. O testamento, ainda que nulo, se convalidaria se não se exercesse durante 5 anos, contados da data do registro, o direito de impugnar a sua validade. Se, por um lado, esse argumento fere o sistema do Código Civil, fere a teoria das nulidades, por outro lado, ele é um argumento muito importante do ponto de vista prático. Imaginem vocês uma questão de sucessão, ou seja, alguém já morreu, isso já gera dor, já gera toda sorte de problema. Morta a pessoa, descobre-se testamento. Se aparece testamento, em geral, aparece mais confusão ainda. Porque por meio do testamento, o testador deixou certos bens que caberiam provavelmente a herdeiros legítimos para outros herdeiros, até talvez para outros herdeiros legítimos, que vão ganhar mais do que outros. Ou seja, a questão já é uma questão que tem um potencial enorme para criar brigas, né? A gente imagina então que o testamento foi descoberto, que a sua validade externa foi aferida pelo juiz, que o juiz determinou o registro e o cumprimento do testamento. Então, houve a partilha dos bens, bens para herdeiro legítimo, bens para herdeiro testamentário, parará. Passam-se 5 anos, passam-se 10 anos, 15, 20 anos. Dali a 30 anos aparece alguém querendo discutir a validade do testamento. Poderia, porque segundo a teoria das nulidades, a nulidade jamais se convalida. Ela é arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Mas faria sentido, dali a 30 anos, eu mexer em tudo aquilo que aconteceu no passado? É muito pensando nisso que eu estou desconfiado, seriamente, de que essa teoria vai ganhar muita força e vai começar a se levar em conta com base no princípio da segurança jurídica, que, de fato, a interpretação do artigo 1859 deve ser no sentido de que qualquer invalidade do testamento se convalidaria com o decurso dos 5 anos contados da data do registro. É isso aí.